Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar desse grande escritor argentino que é o Jorge Luis Borges. Eu fiz aqui uma seleção de 5 contos sensacionais do Borges e vou falar um pouquinho sobre cada um desses contos e também trazer para vocês algumas referências aqui literárias, filosóficas, enfim, até científicas mesmo, que podem dialogar com esses contos, tá? E é uma tarefa sempre muito complicada fazer uma seleção de contos do Borges, porque são dezenas de contos sensacionais. Na minha escolha pessoal, é o maior escritor de todos os tempos. Enfim, e com uma quantidade de contos brilhantes gigantesca, né? E eu escolhi 5, falando de temáticas diferentes, né? Mas que de certa forma também dialogam ali entre elas. Enfim, e as temáticas são as seguintes, já para adiantar para vocês. Um conto cujo tema principal é o tempo, né? E aí eu até faço um parêntese aqui, porque falar em tema principal, né, é importante, porque na verdade tem uma quantidade enorme de temas também ali que vão se entrecruzando na narrativa do Borges, porque uma das grandes figuras da obra borgiana é o labirinto, né? São labirintos temáticos ali, labirintos narrativos, e tudo isso comparece em quase todos os contos dele e em todos os contos dele mais conhecidos e geniais, né? Como esses que eu estou trazendo para vocês aqui. Então o primeiro conto fala sobre o tempo, tá? O segundo sobre a questão da identidade humana, certo? O terceiro fala sobre a memória. O quarto conto fala sobre a relação autor-leitor e, portanto, de certa forma também sobre o estatuto do que é a obra, né? E o quinto conto fala sobre o espaço, certo? Então vamos começar com o primeiro conto que a gente vai mostrar aqui, é o História da Eternidade, tá? É um conto que está nesse livro aqui, nessa edição, tá, da editora Globo, né? Existem duas coleções muito famosas, né, do Borges aqui, que é essa da editora Globo e a da editora Companhia das Letras, né? E eu tenho aqui alguns das duas, tá? Então, esse primeiro conto é o História da Eternidade. E aí, uma das coisas legais de falar desse conto e também de boa parte dos contos do Borges é que a narrativa dele, a forma de narrar dele, é nitidamente uma mescla entre o ensaio, um certo ensaio filosófico, e o conto, a narrativa tradicional do conto. Inclusive porque o Edgar Allan Poe é uma das referências, né, uma das influências mais importantes do Borges, né? E aí, já para poder fazer uma referência cruzada para ajudar um pouquinho aqui a ampliar o conhecimento sobre o Borges, tem um ensaio do Adorno nesse livro aqui chamado Notas de Literatura, volume 1, tá? Volume 1, que se chama justamente o ensaio como forma. Tá? Então é muito interessante porque a gente entendendo o que é o conto e entendendo o que é o ensaio, ou parte do que é o ensaio a partir das ideias do Adorno aqui, ajuda a ler o Borges melhor. Tá? Então essa é uma primeira referência cruzada. E aí, voltando à História da Eternidade, né, o Borges vai falando aqui nessa perspectiva de ensaio, ele começa a fazer uma narrativa que vai citando outros autores, é como se ele fosse compilando ali várias referências, né? E ele é como se ele fingisse que está narrando, né, um enredo, ou talvez fingir não seja a palavra, mas ele coloca na superfície da narrativa um enredo, um aparente enredo, que é um diálogo entre alguém, ou um encontro entre duas pessoas, enfim, né? E no fundo mesmo, o que vai sendo descrito são as referências que vão dando movimento àquela lógica temática que o conto busca discutir, busca refletir, busca mostrar para a gente ali, né? Nesse caso aqui tem a ver com o tempo e mais especificamente com a ideia de eternidade, que é um dos extremos da ideia de tempo, né? Então essa é uma outra, um outro referente importante para entender a obra do Borges. Ele está sempre trabalhando com extremos, né? Os extremos que comparecem na narrativa. Agora, é interessante fazer uma reflexão, pelo menos, sobre essa questão dos extremos, que eu vou voltar a ela no final do vídeo, tá? Para poder, enfim, fazer uma síntese de todos esses contos aqui que eu estou apresentando. Então, aí o Borges começa, né, a fazer essa reflexão na História da Eternidade,
e vai falando, né? Tem várias coisas legais aqui que ele fala. E aí, por exemplo, ele diz, né, na página 13, ele fala: nenhuma das várias eternidades que os homens planejaram, a do nominalismo, a de Ireneu, que é um personagem, né, dele, a de Platão, é a agregação mecânica do passado, do presente e do futuro. Então, nenhuma das ideias de eternidade planejadas pelo homem é uma agregação mecânica, né, do passado, presente e futuro. E aí ele continua: é algo mais simples e mais mágico, é a simultaneidade desses tempos. E aí ele continua a narrar, vai falando do Sócrates, fala de outros, né, de outros filósofos e de outros pensadores, ao mesmo tempo é que vai pensando sobre o que é o tempo, né, o que é isso, né, que é essa questão, que é uma questão humana desde sempre, né. E aí ele continua, né, e aí ele, na página 27, ele diz: o universo requer a eternidade. Os teólogos não ignoraram que se a atenção do Senhor se desviasse um único segundo de minha mão direita que escreve, esta recairia no nada, como se fulminada por um fogo sem luz. Por isso afirmam que a conservação deste mundo é uma perpétua criação e que os verbos conservar e criar, tão inimizados aqui, são sinônimos no céu. Né? Quer dizer, ele refletindo essa coisa do contínuo e do descontínuo, né? Que é uma coisa que também comparece bastante no decorrer do conto. Tá? E aí, finalmente, né, lá para o finalzinho, tá? Ele vai falando, né, sobre a questão da eternidade, da homogeneidade e tudo mais. E ele cita também, volta e meia ele passa pelas 1001 noites, né, dos árabes. Mas ele finaliza com uma questão aqui que diz o seguinte, ó, na página 33, né? O tempo, se podemos intuir essa identidade, é uma ilusão. A indiferenciação e a inseparabilidade de um momento de seu aparente ontem e de outro de seu aparente hoje bastam para desintegrá-lo, né? O tempo, facilmente refutável no sensível, não o é também no intelectual, de cuja essência parece inseparável o conceito de sucessão. Né? Então ele está discutindo, e eu não vou aqui, obviamente, né, enfim, fazer uma definição do que o Borges diz no conto, porque pela própria natureza complexa do conto ele deixa essa questão em aberto. Né? Mas ele trabalha com essa ideia, né, tá aqui de novo, ó, só para deixar o registro, História da Eternidade, ele trabalha com essa ideia do extremo do tempo, né? E aí é interessante pensar, tem várias referências legais que vocês podem usar para poder, enfim, pensar essa questão. Eu, inclusive, fiz um texto sobre isso na época do mestrado, em 2015, né? E, enfim, eventualmente posso um dia publicar, porque tem lá uma parte que reflete um trecho do Borges, né? E é uma reflexão sobre o conceito de tempo, pensado nas suas conexões com o nosso momento atual, né? Com a contemporaneidade. E aí deixo aqui algumas dicas para vocês pensarem relacionadas, né, essas dicas com o conto do Borges, tá? Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, né, que é um livro de física, mas é um livro de física muito interessante porque, né, não tem fórmulas aqui, tem mais uma narrativa mesmo contando, né? Então é como se fosse uma análise filosófica sobre essa questão do tempo, né? E aí, enfim, ele fala várias coisas interessantes aqui, né, sobre a natureza do tempo, sobre a questão da expansão do universo, né, que é, de certa forma, uma referência para pensar o tempo na física, né? Pegar aqui que caiu. E o que mais? Né? O que mais que ele fala aqui? E fala sobre a questão da origem do universo, né, que também, de certa forma, seria a origem do tempo, tá? E ao mesmo tempo fala da seta do tempo. E é interessante, na parte da seta do tempo, na 199, ele fala uma coisa que tem um pouco a ver com o que o Borges está ponderando ali, né? Porque tem a ver inclusive com a relatividade do Einstein, né? Ele diz o seguinte, o Stephen Hawking, né? Entretanto, a descoberta de que a velocidade da luz parecia a mesma a todos os observadores, independente do deslocamento de cada um, levou à teoria da relatividade e nela foi necessário abandonar a ideia de tempo único e absoluto. Em vez disso, cada observador teria sua própria medida de tempo, como registrado pelo relógio que conduzisse. Relógios de observadores diferentes não precisariam concordar necessariamente. Assim, o tempo se tornou um conceito mais pessoal,
relativo ao observador que o estivesse medindo. E ele continua, né, refletindo essas conexões do conceito de tempo na física com as descobertas derivadas da teoria da relatividade do Einstein, né? Então, isso serve para pensar de maneira ampla aí o conceito de eternidade ou a ideia de eternidade como trazida pelo Borges no História da Eternidade, tá? E aí, para finalizar, mais duas referenciazinhas ainda nesse conto, né, que a gente está até se estendendo sobre ele aqui, a intuição do instante, do Bachelard, tá? O Bachelard, como, né, ele tem uma conexão com uma certa fenomenologia, ainda que ele não seja só isso, mas ele vai pensar nessa coisa do instante como um momento de criação, né, um momento de, enfim, de inovação da linguagem, né, e da própria percepção de mundo. E aí ele vai refletir conceitos como o conceito de hábito, né, que é uma reflexão muito interessante dele sobre o hábito aqui. E ele fala também da ideia de progresso, né? Essa ideia de progresso também é uma inscrição ideológica que o Ocidente criou para poder, de certa forma, exercitar uma certa perspectiva que se tem sobre o que é o tempo, né? E isso vai trazendo efeitos em cascata aí em quase todas as sociedades ocidentais, né? E um desses efeitos é a tal modernidade, né? E aí deixo para vocês aqui o Modernidade Líquida do Zygmunt Bauman. É claro que nesse tema do tempo tem, enfim, 500 mil trabalhos interessantes aí, eu trouxe apenas alguns aqui, né? Poderia até ter escolhido outros, mas é só para fazer uma síntese aqui e, de repente, iniciar alguma reflexão, né? Então, pessoal, vamos ao segundo conto, tá? O segundo conto se chama Borges e Eu, tá? Tá aqui nesse livro O Fazedor, que é um livro sensacional do Borges também, tá? Aqui já na edição da Companhia das Letras, tá? Então, o Borges e Eu, certo? E aí, a questão principal do conto, né, aparentemente, é a questão da identidade, né? O Borges, ele coloca o próprio nome, né, na segunda pessoa ou na terceira pessoa, né? E isso fica, inclusive, muito misturado, né, na narrativa do conto. E ele vai descrevendo essa figura pública que é o Borges, enquanto que ele, né, se vê como outro. Ele se vê de uma outra forma daquela que essa figura pública vai comparecendo, né? E isso é muito interessante para pensar a própria ideia de eu, a ideia como a gente se percebe, a ideia como a sociedade percebe a gente e tudo mais, né? E aí ele começa: ao outro, a Borges é que sucedem as coisas, né? Eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome numa lista tríplice de professores ou num dicionário biográfico. E aí ele vai refletindo, continua falando de outras coisas aqui. O conto, na verdade, é curto, tem 1,5 páginas, né? E aí ele vai dizendo, né? Além disso, estou destinado a perder-me definitivamente e só um outro instante de mim poderá sobreviver no outro. E continua falando, né? Eu permanecerei em Borges, não em mim, se é que sou alguém, mas me reconheço menos em seus livros do que em muitos outros, ou do que no laborioso rasqueado de uma guitarra. Inclusive, ontem foi o Dia Mundial do Rock, né? Então, interessante a gente citar essa questão do Borges aqui. E a última frase do conto é uma frase fantástica. Ele diz, né? Não sei qual dos dois escreve esta página. De certa forma, uma ironia, né, que o Borges está fazendo, ao mesmo tempo em que coloca, né, essa questão que é uma questão histórica, que remete à discussão do sujeito ocidental, que remete à questão do conceito de indivíduo também, que é uma questão que remete, inclusive, aí aos gregos, né, que vai bem antes, né, até. E, enfim, para pensar justamente o quanto que é problemático pensar a identidade humana como uma unidade isolada de conexões, né, e fechada em si mesma. Isso não se sustenta há muito tempo e o Borges desenvolve isso muito bem nesse conto. Algumas referências bacanas, né, e até algumas delas óbvias para pensar essa questão estão no Fernando Pessoa, por exemplo. Então eu deixo aqui de saída logo o Eu Profundo e os Outros Eus, porque o Eu Profundo e os Outros Eus poderia ser perfeitamente o título do conto do Borges também, né? Basta você ler ali que você vai ver que cabe bacana, entendeu?
E os heterônimos do Fernando Pessoa são também conceitos, enfim, são construções simbólicas que refletem bem essa discussão que o Borges traz ali no conto dele, tá? Uma outra dica legal também são as peças de teatro do Fernando Pessoa, tá aqui, ó, Teatro do Êxtase, certo? Nessa ediçãozinha aqui da editora Edra. E aqui tem um texto, tá? Que está na primeira, quer dizer, que está na introdução, né? É o prefácio, de um autor chamado Caio Calhardi, que é um texto muito bacana, tá? Que na verdade é a introdução do livro mesmo, não tem nem título, é a introdução dessa compilação de peças de Fernando Pessoa, e ele vai refletir várias vezes essa questão dos heterônimos, entendeu? Então é muito legal, vale a pena citar, tá? E ainda ligado a essa questão dos heterônimos de Fernando Pessoa, tem o texto do Alain Badiou no livro Pequeno Tratado de Inestética, que eu não tenho ele aqui em papel, eu tenho só em PDF, então, mas vale citar porque é um texto muito interessante também. Essa questão também passa por um poema do Mário de Sá Carneiro, que está uma das edições brasileiras é essa aqui, tá? Que é aquele poema que foi musicado pela Adriana Calcanhoto aqui no Brasil, né? Que é o Eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro, né? Essa é uma das grandes questões também levantadas pelo Borges ali, porque essa coisa, né, da conexão de uma autoimagem com a imagem como algo que é até estranho às vezes para a gente, né? Porque a gente está sempre se surpreendendo, né, conosco mesmos, né? E, enfim, e a nossa construção de identidade é sempre assim, né? São mudanças constantes, mescladas com permanências, e isso vai se, enfim, configurando, desconfigurando e reconfigurando com a vida. E essas mesclas aí fazem parte do que a gente é também, né? E os poetas estão aí o Borges, né, para poder representar isso muito bem e, em muitas situações, pensar isso melhor do que qualquer construto eventualmente científico, coisa do tipo, né? Porque às vezes a literatura vai além de qualquer uma dessas construções aí, diz essas verdades para a gente de uma forma muito ampla, né? E é o caso do Mário de Sá Carneiro, nesse poema genial que está nesse livro aqui, tá? E a última referência que eu deixo é o Rimbaud, né? Está aqui essa compilação também da Martine Claret, com os textos do Rimbaud, e aqui ele fala também aquela frase famosa dele, né? Eu é um outro, né? Então todas essas referências aqui ajudam a pensar essa questão de maneira, enfim, conexa ali, né? Você pode entrecruzar essas leituras para poder pensar isso aqui, tá? E finalmente, como eu falei para vocês, essa questão também tem a ver com a discussão do sujeito, né, na filosofia ocidental, e aí Descartes, Kant, Hegel, enfim, e todo mundo que discute isso até hoje, tá? E por último, ainda deixo aqui a identidade cultural na pós-modernidade do Stuart Hall, certo? Enfim, pessoal, vamos ao terceiro ponto, né, que é o Memória de Shakespeare, tá? Nesse livro aqui, 9 ensaios dantescos e a memória de Shakespeare. Eu acho esse também um dos contos mais sensacionais do Borges. Ele coloca em questão, né, o problema da memória, e ele constrói isso com alguns personagens que em cadeia vão sendo como que sequestrados, né, entre aspas, né, pela memória, pelo Shakespeare, né? O Shakespeare meio que entra na memória dessas pessoas e vai ali passando a fazer parte, né, da estrutura de pensamento, das conexões de ideias que a pessoa tem ali. São 3 personagens que são citados no conto, tá? E aí tem aqui o Hermann Sorgel, o Daniel Thorpe, e tem um major aqui também que conversa com os dois, né, que está no entremeio aqui dessa conexão. E aí, enfim, um deles tem a memória de Shakespeare, ele quer se livrar dela, e aí ele vende a memória para o segundo, que se não me engano é o Hermann Sorgel, né, que é o cara que vai narrando o drama de passar a ser ali, enfim, né, passar a ter essa memória do Shakespeare meio que impregnando ele ali no dia a dia, tá? E aí ele vai narrando, né, ele vai dizendo aqui, né, o Daniel Thorpe, e aí ele chega, né,
na página 96, ele diz: a memória já entrou em sua consciência, mas é preciso descobri-la. Ela aparecerá nos sonhos, na vigília, ao virar as páginas de um livro ou ao dobrar uma esquina. Não se impaciente, não invente recordações. O acaso pode favorecê-lo ou retardá-lo, dependendo de seus misteriosos caminhos. À medida que eu for esquecendo, o senhor se lembrará. Não lhe prometo um prazo. Ele vai brincando com essa conexão, né, com essas conexões de memória que existem, né, e de certa forma, uma história que parece muito, né, bizarra, né, ela, de certa forma, acontece com todos nós, porque se a gente pensa no Shakespeare, né, como um dos autores mais famosos, é o cara que mais vendeu livro na história da humanidade, né? Então, o Shakespeare, de certa forma, é alguém que está na memória de quase todo mundo no Ocidente, né? Parece que não tem... É difícil achar alguém que não conheça o Romeu e Julieta, né? Que não conheça o Hamlet, enfim, que não tenha pelo menos escutado falar, né? Ser ou não ser essa questão, e essas coisas estão na memória de todo mundo em maior ou menor medida, né? Se não diretamente, como um resultante de todos os processos gerados e, enfim, e engendrados aí pela lógica e pela obra shakespeariana, né, que foi vamos dizer assim, né, foi se movimentando na história do Ocidente de maneiras quase que, né, totalizantes, né, se a gente pensar no tempo aí, tá? Então, enfim, e aí, para deixar para vocês as dicas, né, para pensar essa questão da memória, tem um conto meu aqui nesse livro, O Acidente, que é da editora Multifoco, tá? E que se chama Odisseia de um Detalhe, tá? Que é uma história que tem um pouco a ver com isso aí, com essa questão da memória, com essas conexões inusuais da memória humana e da história humana, tá? Então, e aí digo para vocês também que na semana que vem, ou talvez na outra, tem uma surpresinha também ligada a isso aqui, tá? A editora Multifoco, e aí depois eu conto para vocês melhor, tá? Enfim, pessoal, e aí também deixo para vocês aqui essas dicas do Andreas Huyssen, Seduzidos pela Memória, que ele vai pensar aqui, dentre outras coisas, essa questão do museu, né, e de uma certa ânsia por memória que a cultura recente dos últimos 20 anos, últimos 30 anos aí, tem exercitado, e na sua grande ambivalência, né, porque quanto mais a cultura ocidental vai buscando por memória, ela também mais vai mergulhando numa espécie de instantaneísmo, né, que é muito denunciado pelo Byung-Chul Han, por exemplo. A gente já fez vídeo aqui sobre ele, e que, de certa forma, a missão, acaba refletindo uma espécie de lógica do esquecimento, né? Não é à toa que a gente, por exemplo, no Brasil, viu aí renascer o fascismo, né, com o Bolsonaro, porque o fascismo também é muito fruto desse esquecimento, né? Enfim, pessoal, caiu aqui o papel com os contos, né? Mas eu vou fazer assim mesmo, sem papel, porque eu tenho aqui de cabeça. Então, para finalizar, tem esse livro aqui do Roger Chartier, que é o História ou a Leitura do Tempo, tá? Que também tem a ver com isso. E o trabalho do Adorno, né? O Educação e Emancipação, no qual ele fala sobre a educação após Auschwitz, né? Que é, de certa forma, a necessidade da memória, né? Para a gente poder não esquecer aquilo ali e não acontecer de novo, tá? Então é isso, pessoal. O nosso quarto ponto é o Pierre Menard, autor do Quixote. Está aqui, tá? Nesse livro Ficções, que também é um livro sensacional do Borges. E aí o Pierre Menard, ele é um sujeito que decide reescrever o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, né? E tem vários trechos brilhantes aqui, né, dessa história. O Borges vai contando a história do Pierre Menard. Primeiro ele diz sobre a obra conhecida do Pierre Menard, aquela que está ali evidente, todo mundo sabe, né? Então tem um manuscrito tal, tem um poema tal, um soneto tal. E daqui a pouco ele começa a falar sobre uma obra que não é a evidente, que é aquela obra subterrânea, né, que nem todo mundo conhece. Ele até cita aqui, né, Então tem a obra visível do Pierre Menard, em ordem cronológica, e aí ele diz: passo agora a outra, a subterrânea, a interminavelmente heróica, a sem par, também, pobres possibilidades humanas, a inconclusa, né, que é pensar, né, a leitura como processo de construção da obra também, né?
Então esse conto do Borges, ele instaura toda uma discussão, ele desencadeia toda uma discussão sobre o papel da leitura no próprio sentido do que é a obra, né? E é um conto assim nuclear para essa discussão aí. Todo mundo que quer discutir isso passa por ele, né? E aí ele vai falando aqui sobre os caminhos e descaminhos do Pierre Menard na tentativa dele, né, de reescrever o Dom Quixote do Miguel de Cervantes, e ele obviamente não consegue, né, mas ao mesmo tempo ele vai dizendo, né, ó, a ironia também é uma figura muito comum, né, no texto do Borges, porque ele está trabalhando com os extremos, né, e aí ele diz o seguinte, ó, na página 39, ele diz: o método inicial que imaginou era relativamente singelo: conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e 1918, ser Miguel de Cervantes. Então, quer dizer, e aí o Borges vai brincando com essa questão da reescrita da obra, né, que é o processo de leitura, ele é parte da reescrita da obra e parte do sentido do que ela é. Inclusive, isso tem uma conexão muito evidente com a forma como a teoria da relatividade do Einstein pondera essa questão do papel do observador na realidade, né? Então, para se ver a contemporaneidade do Borges aí, da criatividade dele, tá? E aí deixo algumas dicas aqui, que são esse livro aqui, A Crítica Literária, tá? Do Jérôme Roger, e ele tem um capítulo aqui que ele fala sobre a crítica de recepção, né? Que é muito influenciada pelo trabalho do Borges também, tá? O Obra Aberta, do Humberto Eco, que eu não li ainda, mas eu conheço, né? Sei qual é aqui a discussão do livro, tá? E esse romance do Henrique Villamatas, O Mac e Seu Contratempo, tá? No qual ele também vai exercitar essa questão do leitor como autor, né? É muito interessante aqui esse romance eu li ano passado e vale muito a pena também como um diálogo aí com o Pierre Menard do Borges, tá? E para finalizar, pessoal, vamos ver aqui se vai dar tempo, né? Faltam 3 minutinhos. O Aleph, né? Que é também um conto genial. Obviamente que não dá para falar do Aleph em 3 minutos, mas enfim, apenas para resumir, o Aleph seria uma figura ali, uma bola, né? Que contém todos os pontos do universo e todos os ângulos possíveis, né? Que é uma forma do Borges figurar o infinito, né? E portanto é uma discussão do espaço também e desses extremos, né? E aí ele diz, né? O Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os pontos, né? Na página 166. O lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do orbe vistos de todos os ângulos, né? Isso remete ao filme que ganhou o Oscar agora, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que, enfim, que discute essa questão dos multiversos e que, de certa forma, também está inscrita nessa questão do infinito que o Borges está trazendo ali no Aleph, né? E aí deixo para vocês como referências aqui a Poética do Espaço do Gaston Bachelard. Ele vai discutir, por exemplo, aqui a questão da imensidão, né? Da imensidão íntima e das conexões entre o espaço exterior e interior. Enfim, tem muita coisa legal aqui que pode ser pensada com o conto do Borges, tá? E para finalizar, deixo essa dica aqui, que é uma dica que não é tão evidente, tá? E essa é a minha reflexão, né? É a reflexão que eu disse que eu ia fazer aqui no final do vídeo sobre a questão dos extremos do Beckett, né? Tá aqui os textos para nada do Beckett. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque uma questão interessante de pensar a forma como o Borges exercita essa conexão da literatura dele com os extremos é pensar que o Beckett chegou num ponto de produção, né, no qual se ele não desiste de narrar, porque as histórias estão aqui narradas, né, é uma escrita, tem uma escrita, mas ele de certa forma desiste do enredo como uma espécie de linearidade mínima, né? Que foi a saída que ele encontrou para uma espécie de vazio conceitual que ele chegou na produção dele a partir da conexão com Joyce. Me parece que o Borges, na obra dele, ele tem uma conexão direta com esse mesmo vazio. Só que a diferença é que a saída que o Borges achou não foi desistir do enredo, né? O que o Borges faz é transformar esse vazio em labirintos e exercitar, né, esse extremo da narrativa que estava naquele momento ali na literatura ocidental a partir de labirintos produzidos a partir de uma perspectiva lírica, né?
Então, todos os contos do Borges têm isso, né? Um extremo, mas um extremo labiríntico, cheio de torções, de deslocamentos, de entrecruzamentos, porque o Borges não desistiu de narrar, né? Ele escreve, o Beckett escreve também, mas parece que há uma desistência do enredo, né? E o Borges não, o Borges decidiu construir enredos a partir desses extremos que estavam se configurando naquele momento. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. São 5 contos aqui do Borges, fantástico, desse escritor brilhante. Tá? E a gente volta no próximo vídeo do canal para conversar mais, beleza? Tamo junto aí, valeu, fui!